neste sábado, nós vamos falar um pouquinho sobre emoções, sentimentos. Nos últimos tempos, eu tenho percebido o quanto essas questões elas são preponderantes na vida humana. E o quanto o inimigo de Deus e o nosso inimigo tem se apropriado de sentimentos e emoções para levar as pessoas à perdição. E quem trabalha com o público vê que muitas vezes a gente até sai da nossa função para fazer esse acolhimento a pessoas que por vezes sofrem com sentimentos e emoções ali desestruturadas. Então eu intitulei o sermão dessa manhã como o altar das emoções, encontrando Deus em nossos sentimentos. No dia a dia da vida cristã, muitas vezes ali quem sabe, principalmente quem já é adventista de berço ou quem tem muitos anos aí de igreja, muitas vezes a gente ouve algumas frases no sentido de levar-nos a pensar que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não têm tanta relação com a nossa vida espiritual. Não diretamente, porque há quem diga que, não, mas a fé é racional. A fé, o culto, o nosso culto a Deus deve ser racional. Mas a nossa fé, ela também envolve emoções e sentimentos. E nós conseguimos provar isso pelo seguinte: quando você está passando por uma situação difícil, a sua fé ela não sofre alteração? Quando você está muito aflito, muito preocupado? Claro, gente, que as reações são diferentes. Algumas pessoas tendem a fortalecer a fé, a orar mais, buscar mais. E existem aquelas pessoas que reagem a situações difíceis de maneira contrária. Se afastam, ficam ali chateados com Deus, não quer saber dele, entende que acha, que Deus abandonou e tudo mais. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos têm sim muito a ver. As nossas emoções não são erros de fabricação, não são a linguagem da nossa alma reagindo ao mundo. E o próprio Deus, o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele também passou por muitos momentos de sentimentos diferentes, emoções diferentes diante de realidades diferentes. O desafio não é suprimir as nossas emoções e os nossos sentimentos, mas levá-las ao lugar correto. E qual é o lugar correto? O altar. Às vezes a gente leva tanta coisa para o altar e esquece de levar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E é isso que nesta manhã nós vamos ver a necessidade de levarmos isso também para o altar do Senhor. Existe uma relação íntima entre mente e corpo. Para que o corpo tenha saúde, a mente deve ter paz e alegria. O descontentamento, a ansiedade e o remorso tendem a destruir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Então, nós entendemos que não adianta simplesmente cuidar do corpo. Nós precisamos, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ter um cuidado por completo. E Deus ele faz um convite a nós nesta manhã, para que nós entendamos essa necessidade de cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções. E isso não é apenas uma questão espiritual, mas de preservação da vida que Deus nos deu. O inimigo, ele quer tirar a vida que Deus nos deu. E muitas vezes ele não consegue tirando a partir da morte, mas ele tenta tirar a partir do nosso estado mental, emocional. Emoções. O que são emoções? Elas são espontâneas ou voluntárias? Elas são espontâneas ou elas partem de uma decisão? O que vocês acham? Parte de uma decisão, são espontâneas. Na verdade, nós vemos que as emoções elas são espontâneas. As situações da vida elas vão acontecendo e nós temos ali essas emoções que não são premeditadas. Elas surgem sozinhas. Porém, o que fazemos com elas, que vai dizer se é certo ou errado. E a partir daí vem o sentimento. O sentimento é voluntário ou é algo automático ali, espontâneo? O sentimento é voluntário. A emoção, ela vem e eu posso escolher o que eu vou sentir a partir dali. Se eu vou sentir raiva do que me ofendeu, se eu vou ter um olhar de dizer, talvez a pessoa não está bem hoje, não esteja bem hoje. O problema não é meu, mas eu posso tratá-la de uma forma diferente. Então aí é uma decisão. Se você está passando numa rua e você vê alguém maltratando um cachorro, por exemplo, qual é a sua emoção ali espontânea do momento? Raiva, você vai sentir raiva. Espontaneamente você vai sentir raiva. Agora você vai, se estiver andando, partir para cima da pessoa e bater nela. Se você estiver no carro, você vai parar rapidamente e vai resolver a questão? Não, você vai pensar em como você vai agir diante dessa emoção espontânea.
Então, os sentimentos, eles podem ser administrados para que não se tornem negativos, nem ali causando atitudes rudes. Isso aí são escolhas. Mas essas emoções espontâneas, raiva, tristeza, elas são normais da nossa vida e a gente precisa. Tudo isso, gente, que a gente vai trabalhar hoje, nós temos a Bíblia e o livro Mente, Caráter e Personalidade. Então, tudo que for dito aqui parte dessas duas fontes, tá bom? Tá aqui o livrinho, algumas citações que eu trouxe aqui para a gente pensar hoje. Então, sentimentos, agora sim, a gente não pode dissociar sentimentos de emoções, tá? Elas andam ali, ó, por isso que muitas vezes a gente acaba confundindo as duas. Sentimentos vêm dos nossos pensamentos, e nossos pensamentos definem as nossas emoções. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra ali. Quando eu fui para os versos bíblicos, né, olhando quais são os versos bíblicos que tratam sobre emoções, e fui ticando todas as emoções, os sentimentos que aparecem na Bíblia. E lá aparecem dor, tristeza, ansiedade, o que mais que aparece? Decepção. Nós temos trechos bíblicos, não trouxe aqui para nós trabalharmos todos eles hoje, porque essa não é a intenção. Mas nós temos, aí eu separei, tristeza, luto, medo, insegurança, ira, raiva, alegria, gratidão. São algumas das emoções aí e dos sentimentos que são compartilhados por Deus, né, ali na Bíblia. E uma delas que a gente vai tratar hoje, eu separei apenas algumas, é a validação da dor e da tristeza. Muitas vezes nós temos uma tendência a nos sentirmos culpados quando a gente sente dor e tristeza. Porém, a gente precisa entender que a Bíblia ela trata disso. Quando a gente vai lá para Isaías, no capítulo 53, verso 3, o que diz lá? Diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Desprezado e rejeitado. O verso começa dizendo que Jesus foi isso, né? Rejeitado e desprezado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isso gera tristeza e dor, gente? Ou será que Jesus ele não sentiu tristeza e dor diante de tudo isso? Sentiu, com certeza, o nosso mestre perfeito, que passou por este mundo sem pecado, sentiu dor. Ele sentiu também tristeza por essas coisas que aconteciam. Outro exemplo do quanto a tristeza ela é reconhecida como parte da nossa vida, infelizmente, da nossa vida aqui neste mundo de pecado, é o livro de Salmos. Vocês já perceberam como o livro de Salmos, na verdade, ele é o maior diário emocional da humanidade? Nós vemos ali nos Salmos vários sentimentos, tristeza, decepção porque os inimigos estão perseguindo, gratidão, regozijo por bênçãos recebidas. Então ali é um diário das emoções. Você consegue encontrar versos que você consiga se reconhecer nos diferentes momentos da sua vida quando você lê o livro de Salmos. O salmista Davi, ele em nenhum momento esconde a sua angústia. Ele a expõe. Ele expõe essa angústia. E nós precisamos reconhecer que nós também precisamos expor. Claro que não para qualquer pessoa, claro que não para todas as pessoas, mas essas angústias, essas tristezas, elas precisam ser compartilhadas a fim de que nós consigamos ali auxílio para superá-las. Agora, qual é o melhor lugar? Não estou dizendo que os outros não sirvam, tá? Existem pessoas, familiares, amigos, que são importantíssimos no processo. Mas o lugar mais seguro, em que nunca nós vamos deixar de receber o auxílio, é no altar. Nós precisamos pegar os nossos motivos de tristeza e dor e colocarmos diante do altar do Senhor. Deus, ele não se escandaliza com a nossa tristeza, gente. O inimigo, ele tenta, quando a gente passa por algum momento que nos causa muita tristeza, nos deixar envergonhados diante de Deus. Ah, mas eu estou triste. Deus não vai me aceitar nesse momento. A gente precisa relembrar quem é o nosso Deus. Ele não se escandaliza com a nossa tristeza. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Está lá em Salmo 34, verso 18. A tristeza bíblica não é um beco sem saída, gente, mas um processo de cura, onde o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é
que aquela tristeza vai ser sem fim, vai ser algo ali, um beco sem saída. Não é assim que a gente deve enfrentar a tristeza, mas como um processo de cura. A minha mãe, ela costuma dizer sempre pra gente que tudo passa. A gente precisa lembrar que tudo passa. É fácil? Não é. Porque parece que quando a gente enfrenta alguma dificuldade, parece que a única coisa que a gente enxerga é aquilo ali. Parece que o nosso olhar está fechado para aquela situação específica e muitas vezes tendemos a achar que aquilo ali vai durar o resto da vida. Mas a gente precisa lembrar que o desânimo não é pecado. A alma obscurecida por ele e as janelas do coração são fechadas para o sol da justiça. Porém, o desânimo, ele vem, ele existe, mas a gente não deve permanecer ali no desânimo. Por quê? Quando as nuvens de desânimo envolvem a alma, não devemos pensar que Deus mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Embora a tristeza ela seja válida, ela existe, ela é reconhecida pela Bíblia, pelo espírito de profecia. E Ellen White ela nos lembra o seguinte, que não devemos permitir que o desânimo se torne nossa habitação permanente, pois ele nos cega para a presença constante de Deus. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a presença constante de Deus, porque a gente se demora no pensamento, naquele pensamento de tristeza e angústia. Qual é o segredo para enfrentar isso? É ir à Bíblia. Sabe aquelas noites em que todo mundo ao seu redor parece dormir, mas você não consegue pregar o olho, os seus pensamentos ali todos embaralhados, você não consegue controlar os seus sentimentos e o sono não chega e você se desespera e você quer dormir, você tenta e você recorre a várias coisas e não consegue? Atendi uma aluna esses dias que ela dizia assim: coordenadora, eu faço o seguinte, eu coloco música, eu coloco filme e eu não consigo dormir. Aí eu falei para ela, vou te dar algumas dicas aqui, vou passar uma receita para você, tá bom? Aí elenquei, né, que ela ia todos os dias ler um capítulo do livro de Provérbios, todos os dias, e todas as noites ela ia ler a Bíblia ali nos Salmos, até ela sentir sono. E eu garanti para ela, o sono vai chegar rapidinho, você vai ver. O filme não te faz sentir sono, as músicas podem não te fazer sentir sono, mas eu tenho certeza que quando você ler a Bíblia, você vai sentir. Por 2 motivos, porque eu já fui adolescente e eu lembro como parece que a gente tem alguma coisa que começou a ler a Bíblia e bate um sono. Aí eu passei a receita para ela, falei, olha, todos os dias pela manhã, o que é que você vai fazer? Ler um capítulo do livro de Provérbios. E à noite você vai deitar, vai desligar as luzes, vai deixar só uma luz ali a ponto de você ler. Então você pode até ler no celular também. Diminui a luminosidade, você vai ler. Você vai ler no livro de Salmos, vai lendo ali, meditando, e aí você vai dormir. Aí depois essa menina voltou. E falou assim, e ela bem desaforadinha, bem engraçadinha, ela voltou, eu consegui dormir, viu? Aí eu falei, eu sabia que você ia dormir. Aí ela brincou, comentou assim com a colega do lado, e aí a gente pensa, como as pessoas elas estão sedentas ao nosso redor. Às vezes a gente olha para aquela pessoa aparentemente rebelde, que não dá importância para muita coisa, mas a gente esquece que muitas vezes elas estão enfrentando batalhas que nós, como adultos, nunca enfrentamos. E aí a gente precisa mostrar Deus para essas pessoas. O segundo tipo aqui de sentimento, o perigo e o propósito da ira. A ira é um sentimento que não é tão compreendido, tão bem compreendido por muitas pessoas. Ela é uma das emoções mais mal compreendidas. Claro, ela pode ser destrutiva, mas também pode ser o combustível para a justiça. A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Está lá em Efésios 4:26. Isso significa que sentir raiva é humano, mas permanecer nela é perigoso. Muitas vezes esse sentimento de raiva, na verdade, é o alerta que a gente precisa para também tomar algumas decisões. Por exemplo, suponhamos que você esteja vendo uma situação de injustiça. E ao identificá-la, você sente ira. Mas a partir daquela ira, você toma a decisão de fazer algo para intervir na situação a fim de eliminar a dor de alguém. E você não tem a violência, você não vai pela violência, você vai ali pelos meios certos. A ira, nesse caso, foi positiva ou negativa? Positiva. Então, quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, significa que raiva ela é humana, ela faz parte da vida humana. Porém, a diferença, mas tem que ser usado para a coisa certa. E da forma certa, é isso mesmo. A raiva ela deve ser um sinal de alerta, não um estilo de vida.
Existem pessoas que começam agora a tentar justificar o injustificável, dizendo, mas eu sou assim, eu sou ignorante, eu sou nervoso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero o bem das pessoas. Calma aí. Irai-vos e não pequeis. Quando sentimos ira, devemos nos perguntar, isso é por uma causa justa ou pelo meu ego? É só para alimentar o ego humano? Qual é o propósito dessa ira? O que é que você vai fazer com ela? E lá na página 555 do livro diz assim, o cultivo da mente e do caráter é o dever de todos. Aqueles que não têm domínio sobre o seu espírito está exposto a todas as tentações de Satanás. Devemos aprender a controlar nossos pensamentos e emoções, submetendo-os à vontade de Cristo. Não é a minha vontade, não é o meu ego que deve ser submetido aos meus sentimentos. É ao serviço de Cristo. Isso é fácil, gente? Não, de maneira alguma. A gente só consegue, é um processo, e a gente só consegue quando nós levamos os nossos sentimentos e as nossas emoções para o altar do Senhor. O próximo sentimento é a ansiedade. Quem não já sentiu aqui algum momento de ansiedade? Teve alguém aqui que nunca sentiu, nunca passou por um momento em que você esteve ansioso, preocupado com alguma coisa? Se tiver, ensina pra gente a receita, porque eu acho que a maioria já enfrentou. E nós, atualmente, vivemos na era da ansiedade. Esses dias, na escola aqui do município, uma aluna de 7 anos, ela teve crise de ansiedade. E aí, na hora, eu fiquei pensando assim, meu Deus, 7 anos. E aí ela treme. Estava tudo bem, aparentemente. Claro que ali foi resultado de algo que ela tem enfrentado, que a maioria de nós nem sabemos, né? Da realidade que ela enfrenta em casa, que ela vive em casa e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, meu Senhor, eu não enfrentei isso na minha infância. Como deve ser difícil para uma criança sentir todas aquelas questões ali ligadas à ansiedade. O conselho bíblico, qual é o conselho bíblico, gente, sobre ansiedade? Todo mundo sabe também. Não andeis ansiosos por causa alguma. Só que calma aí, muita gente acha que isso é uma repressão. E não é. Na verdade, é um convite de cuidado. Quando Jesus ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, o que é que ele fala ali? É o que mais? Na verdade, é em 1 Pedro, né, que nós lemos. O texto diz para lançarmos a nossa ansiedade sobre quem? Sobre Jesus, sobre quem tem os ombros mais largos que os nossos. A gente não consegue suportar a ansiedade, as preocupações da vida. Tem coisa que, infelizmente, não está no nosso alcance de resolver. A doença, gente, está no nosso alcance de resolver? Na maioria das vezes, não. Claro que o nosso estilo de vida está ao nosso alcance ali, né? De a gente cuidar da alimentação, do exercício físico. O que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Mas existem situações em que o ser humano, ele já não tem mais forças para lidar. E se ficar só ansioso, vai resolver o problema? Infelizmente não. Pode só piorar o problema, porque ao invés de uma pessoa doente, pode ter 2, 3 e muito mais. Então a gente precisa fazer a troca divina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A gente precisa lembrar como Deus ele tem cuidado de nós. Quantos anos você tem? Você tem 60 anos? Tenta olhar para trás e lembrar quantas dificuldades já foram superadas. E não foram superadas porque você é melhor do que os outros. Foram superadas porque você tem um Deus que se importa com você, que está atento ao que você passa. Nós lemos também no livro Mente, Caráter e Personalidade o seguinte: quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir, e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão, ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Talvez você tenha chegado aqui hoje na igreja com uma tristeza, com uma preocupação que aparentemente ninguém nota. E você não confiou falar para ninguém, você não se sentiu à vontade de compartilhar com ninguém. Deus vê. E nesta manhã ele quer dizer para você, ele quer lembrar para você, meu filho, minha filha, você não é invisível aos meus olhos. Eu te vejo. Coloca sobre mim essa sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você.
Outro sentimento, a alegria. A alegria. Todo mundo também já experimentou a alegria. Desde a criança mais pequenininha, o bebezinho, que a gente fica ali tentando colher vários sorrisos. Ali são momentos de alegria. A alegria, o gozo bíblico, é diferente, gente, da felicidade passageira. A felicidade, essa felicidade que o mundo prega, ela depende das circunstâncias. A alegria bíblica depende de uma presença. A gente precisa lembrar disso. E essa alegria, ela não é humana. Ela não vem por esforço humano. Imagina você estar enfrentando uma grande dificuldade, você lidar com ela com a alegria, com o contentamento, não pela dificuldade, não é isso, mas é a alegria pela presença. Porque você sabe que em meio à enfermidade, em meio ao luto, em meio ao desemprego, você não está sozinho. Há alguém que está o tempo todo ao seu lado. Neemias nos ensina que a alegria do Senhor é o quê, gente? A nossa força, está lá em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Em tempos de crise, a gratidão e o louvor são atos de resistência espiritual. Se você estiver passando por um momento em que a alegria tem sido algo difícil de você sentir, tenta fazer o seguinte, tenta pegar um livrinho, um caderninho e começar a anotar motivos pelos quais você pode ser grato a Deus. E aí você vai escrevendo ali, vai lembrando. Daqui a pouquinho você já consegue estar alegre no Senhor, grato a Ele por aquilo que você já alcançou. Podemos estar até atribulados, mas não desanimados. A alegria é a certeza de que a história termina bem, independentemente do capítulo em que estejamos agora. Em qual capítulo da sua história você está? Os capítulos, eles são diferentes. Você vai passar por momentos de ansiedade, momentos de tristeza, momentos de vitórias, momentos de felicidade. Passa, tudo passa. Os capítulos, eles vão mudando. As fases da nossa vida vão mudando. Mas a gente não pode perder a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Amém. Nós vamos agora, para encerrar, ler Gênesis. Abra aí a sua Bíblia, por favor. O livro de Gênesis, no capítulo 16. O capítulo 16 de Gênesis conta uma história que todos nós conhecemos. E a gente não vai trabalhar aqui a história por completo. A gente vai trabalhar apenas um verso, um momento específico da vida de uma mulher, uma escrava. Duas coisas aí que são extremamente significativas. Era uma mulher, e mulher naquela época a gente já sabe que não tinha direito a nada, que era alguém sem valor social. Mas aí nós temos uma outra característica dessa mulher. Além de ser mulher, ela também era escrava. Imaginem, então, as dificuldades que essa mulher enfrentava. E em dado momento de sua vida, ela foi usada como um objeto para satisfazer um desejo da sua senhora. E aí todo mundo conhece a história, eu acredito, que ela engravidou. E ali, a partir do momento que ela engravidou, houve ali uma rixa entre ela e a sua senhora. Ela se apropriou, então, de um ego elevado e começou a mostrar, olha, eu engravidei, você não consegue. Me deixe que eu estou aqui, ó, por cima agora. Então, detalhes à parte, que eu sei que vocês já sabem da história, mas nós vamos ler o verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte, onde, gente? No deserto, no caminho de sul. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Primeira coisa aqui. Onde ela estava? No deserto. Vocês já repararam que muitas vezes nós encontramos nos desertos da nossa vida? E às vezes a gente faz como Agar, decide sair, ir para alguns lugares ali, muitas vezes sem a orientação divina. E ali o anjo perguntou porque não sabia para onde Agar estava indo? Não. O anjo já sabia para onde ela estava indo, o que tinha acontecido, quais eram os motivos que a estava levando para ali. Mas ele pergunta, e ele começa dizendo, Agar, serva do Senhor. Ele começa mostrando que, peraí, eu sei quem você é. E aí diz, a conversa entre eles continua, mas o que eu quero trazer nessa manhã para vocês, que Deus ele tem duas atitudes, diante dessas atitudes que nós temos, de muitas vezes caminharmos pelos desertos sozinhos. Não há em nossa vida um capítulo demasiadamente obscuro que ele não possa ler. Perplexidade alguma, por demais intricada, que ele não possa resolver.
Às vezes a gente esquece disso e tenta resolver os nossos problemas sozinhos. E H, ela estava ali tentando resolver um problema. No capítulo 16 ainda, no verso 9, diz assim: Disse-lhe então o anjo do Senhor, volta-te à tua senhora e sujeite-se a ela. Ele deu algumas orientações. Volte. Volte, porque nem sempre você vai conseguir eliminar as pessoas que te fazem mal da sua vida. Nem sempre a gente vai conseguir eliminar alguém que nos machuca da nossa vida tão facilmente. Mas a gente precisa, no Senhor, buscar sabedoria para lidarmos com elas. E isso também, gente, faz parte da nossa vida. Às vezes você tem um familiar que não é fácil de lidar. Às vezes você tem um colega de trabalho que é aquela pessoa extremamente difícil. Você vai pedir demissão só por conta daquela pessoa? Não. Você precisa pedir sabedoria, levar esse sentimento, esse problema ao altar do Senhor, para que Ele te dê as orientações de como você deve agir. E o anjo, então, ele orienta H, volte. Volte. Por que ele orienta isso? Porque Deus, ele quer restaurar a nossa vida. Ele não fala simplesmente para a gente ignorar os problemas, seguir, fechar os olhos e não fazermos nada. Ele está ali para nos auxiliar no processo. Não faça do seu lugar de passagem a sua morada. Os problemas, eles são passageiros. A gente não precisa morar neles. Amém. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Agar também não tinha cometido alguns erros ali na relação? Sim, algumas atitudes de Agar também não foram corretas. Quantas das nossas atitudes também não são corretas? A gente precisa fazer essa autoavaliação, essa autocrítica, entendendo que a gente, algumas coisas, precisa mudar. No verso 13 diz assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Se nesta manhã você chegou aqui achando que ninguém te vê, ninguém sabe do que você está passando, Deus nesta manhã ele quer te dizer, eu te vejo. Amém. E ele quer dizer, Leila, eu te vejo. Jaqueline, eu te vejo. O nosso Criador nos vê. Os olhos de Agar foram abertos. Onde ela viu Deus, gente? Onde ela sentiu que Deus enxergava ela? Foi no melhor lugar do mundo, numa maravilha, na melhor fase da vida dela? Não, foi no deserto. No deserto, Agar teve uma experiência com Deus e viu que Deus havia. O deserto é o lugar para descobrir que você é menor do que pensava, mas que Deus é maior do que você imagina. O deserto é o lugar onde entendemos que somos finitos e descobrimos que Deus é suficiente. Vou pedir para vocês abrirem aí, passarem uma página no capítulo 18, lá no verso 14. 18, o capítulo de Gênesis, verso 14. Também é um verso conhecidíssimo de todos. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe, gente? Não existe nada impossível para o Senhor. Não importa a dificuldade que você está passando. Lembre-se de que nada é impossível para Deus. Lamentações 3:21 nos lembra ali que nós precisamos olhar, direcionar o nosso pensamento para aquilo que nos traz esperança. E nesta manhã Deus quer colocar no seu coração que você não está sozinho, que existe esperança, porque Ele tudo pode. Amém. Nossas emoções são como águas de um rio. Se pararem, acabou o rio. Se correrem sem controle, destroem as margens. Quando entregamos o nosso sentir a Cristo, Ele se torna o guia desse fluxo. Jesus sentiu tudo o que sentimos. Ele entende o nosso cansaço, a traição, a dor e a alegria. Hoje é o convite. Não massacre seus sentimentos. Apresente-os a Deus. Ele não quer apenas a sua mente ou o seu serviço. Ele quer o seu coração, com tudo que está dentro dele. Ele quer curar as suas feridas e te fazer feliz. Amém. Lembrem que Deus, Ele te vê. Mas muitas vezes nós deixamos de ver a Deus. E nós precisamos pedir a Ele que abra os nossos olhos para que nós o vejamos, porque Ele com certeza nos vê. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a Tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de Ti. Abre meus olhos.
Santo, santo, eterno e poderoso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor se importa conosco. Porque o Senhor nos enxerga, mesmo sendo pecadores como somos. Nós não merecemos o teu amor. Mas ainda assim, o Senhor se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Nós somos, ó Deus, eternamente gratos ao Senhor por ter nos criado, mas também por ter nos redimido, ó Deus. Queremos pedir nesta manhã que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, as famílias aqui representadas. Ó Deus, seja com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Muitas vezes, ó Deus, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos atacar para que as nossas emoções e os nossos sentimentos estejam tão fragilizados a ponto de não enxergarmos o Senhor. Mas nossa oração nesta manhã, ó Deus, é para que o Senhor abra os nossos olhos. Para que o Senhor, ó Deus, não permita que nunca nós possamos esquecer de que o Senhor está sempre ao nosso lado. De que o Senhor nos vê como seres, como filhos do Senhor. Individuais, com pecados, mas também, ó Deus, com amor. Obrigada, Deus, por nos amar. Perdoa-nos, ó Deus, restaura a nossa vida. Leva-nos em paz aos nossos lares e continue conosco. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Que o Senhor os abençoe.